Boa noite. Bom, eu vou testar aqui e tentar explicar esse código que eu fiz sobre são tabelas de BD, banco de dados. Então, bora lá. Bom, para a gente criar um banco de dados, a gente precisa usar primeiramente o comando create database e colocar o subtítulo que você quer inserir nele. Pode ser qualquer palavra de sua preferência. No meu caso, para ficar melhor para mim, eu usei o Trab, porque são um minuto, porque para mim ficou mais fácil. A partir disso, a gente tem que usar o comando para indicar o uso do banco de dados. Então, qual seria? Seria o use, que também tem que ser Trab, para seguir aqui o comando de ter criado o banco de dados. Ótimo. Apertamos o use, a partir disso ele vai ser executado. Nosso banco de dados começará a ser executado. No meu caso, eu criei uma tabela, que essa primeira tabela é trabalhadores. Esse um aqui não diferencia exatamente nada. Eu só coloquei o 1 porque eu já tinha feito antes trabalhadores, aí eu coloquei um pra ficar tipo, pra mim não me perder mesmo, ficar melhor pra minha organização. Então bora lá. Para criar a tabela a gente tem que usar o comando create table, que é esse comando aqui. Depois a gente tem que colocar um título para a tabela que você quer criar. No meu caso, eu coloquei trabalhadores, porque eu vou criar uma tabela sobre trabalhadores. Depois, abrimos parênteses, colocamos o ID, trabalhadores, int primary key, porque ele é a primeira chave. Not null, que é obrigatório ter presente, ter no código. Auto increment. O auto increment seria para dar um valor automático toda hora que ele for inserido. Depois disso, toda tabela ela precisa de atributos para ser uma tabela. Essa parte depende muito da interpretação de pessoa para pessoa. Tem pessoas que no caso vai colocar mais atributos que eu, tem pessoas que vai colocar menos e assim em diante. Essa parte depende muito da interpretação da pessoa. No meu caso, eu coloquei o atributo nome do tipo varchar, que é texto, 50. Essa parte do número também vai de pessoa para pessoa. Então, varchar 50, not null, porque na hora que o usuário estiver preenchendo o banco de dados, é obrigatório ele colocar o nome. Not null é quando é uma questão obrigatória. Logo em seguida tem o e-mail varchar 70 também. Data nascimento, que óbvio não ia ser varchar porque é um número e data, então colocamos date, tá aqui, date, CPF, varchar, telefone e endereço. Bom, inserimos todos os atributos da tabela, certo? A gente quer ver como está a nossa tabela. Para a gente ver como está a nossa tabela e andando nossa tabela, a gente usa esse comando aqui, que é o desk trabalhadores. Eu não vou conseguir testar ele agora porque eu não tenho MySQL Workbench instalado no meu computador. Então eu não consigo testar nenhum desses códigos. Não é à toa que eu estou no bloco de notas, porque eu não consigo testar. Mas na tarefa eu também vou subir um vídeo que é uma parte que eu testei que eu testei esses códigos no laboratório. Então aí lá vem na prática mesmo o que acontece e como é que esses códigos funcionam literalmente, tá? Só tem algumas partes que vai estar meio diferente na hora do vídeo, porque tipo, essa parte de tabela eu já vou ter que criar, que eu já criei um monte de vez lá no vídeo, então já vai aparecer que existe, mas dá pra entender, você já tem um conhecimento bacana, você vai entender legal lá. Aí lá você vai ver melhor a execução desses códigos. Usamos voltando aqui para exibir os detalhes, usamos desk trabalhadores. Só descer um pouquinho. Descendo um pouquinho aqui, bem nessa parte de baixo do código, a gente tem o comando show databases, que é para ver se esse banco de dados existe. Então, no caso aqui que a gente criou a tabela trabalhadores, a tabela não, a gente criou o banco de dados Trab aqui em cima, a gente criou o banco de dados Trab, usando o comando show databases, ele vai identificar se existe ou não esse banco de dados. E também o show tables, que é para exibir as tabelas criadas, que no caso a gente criou aqui trabalhadores,
trabalhadores aqui em cima. Trabalhadores aqui em cima. Então, se a gente executar o comando show tables, ele vai mostrar se a tabela é criada ou não. Foi criada ou não. Tá, depois disso, depois que a gente inseriu os atributos na tabela, viu os detalhes dela e etc., a gente tem que inserir esses dados aqui na tabela. Então, para isso a gente insere, colocamos o comando insert into, que é para inserir os dados, coloca o título da nossa tabela, que no caso é trabalhadores 1, abre o parênteses e coloca aqui os atributos que a gente vai querer preencher, que no caso é o nome, aí você tem que colocar vírgula, sem espaço, lembrando, vírgula, e-mail, data de nascimento, CPF, telefone e endereço. Colocamos valores, abrimos parênteses e colocamos como nome. Como nome é texto, então colocamos aspas duplas. Eu estou usando o nome do meu irmão de exemplo, que é Nicolas de Madureira. Aí, vírgula, colocamos o e-mail, a data de nascimento, que tem que ser em aspas simples, o CPF, o telefone e o endereço. Pronto, inserimos os dados inseridos. Lá no vídeo vocês vão ver executando o comando e eles sendo inseridos e tal. A gente quer ver onde está esses dados. Bom, a gente pode, para ver essa parte aqui, as partes dos atributos criados, a gente pode usar o comando desk trabalhadores, que ele vai mostrar os detalhes dessa parte da tabela que são os atributos. Mas, para aparecer esses valores na tabela, a gente pode usar o comando select from. Coloca o título da tabela, que é trabalhadores. Executando esse comando, ele vai aparecer todos esses dados aqui na tabela. Ok? O asterisco ele é tipo como se fosse o roubalhão da turma. Que usando esse comando você pode ver tipo, literalmente todos os dados que você colocou dentro da sua tabela que você inseriu aqui nessa parte de cima do código. Tá? E é basicamente isso. Eu também fiz outra tabela, que eu, como fiz trabalhadores, nada mais justo que fazer empresa. Que é basicamente a mesma coisa, o mesmo conceito. Eu só fiz porque eu quis fazer duas. Não tem outra explicação. Mas é basicamente isso. Espero que você tenha entendido. Mas acho que você entendeu, já tem uma boa experiência nessa área aí. E é isso. Muito obrigado.